Olá, bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 10 de novembro. Veja agora os destaques da edição de hoje. No Giro de Notícias, aviões transportam geradores para apoiar restabelecimento da energia no Amapá. Governo de Minas anuncia desenvolvimento do soro contra a Covid-19. Minas Gerais terá centro de distribuição da Amazon. Veja também, disparam os casos de síndrome do coração partido durante a pandemia. No quadro Pense Direito de hoje, você vai conhecer as particularidades do direito processual penal. E ainda, vinho nacional. Vinícolas se recriam e bebida se torna mais popular na quarentena. Fique ligado, o panorama está no ar. O governo federal autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica para o Amapá. Aviões da Força Aérea Brasileira começaram a chegar no estado, levando geradores, combustíveis, profissionais de saúde e alimentos. O abastecimento de energia está sendo restaurado em toda a região. Hoje, domingo, 76% da carga está sendo atendida. E com os geradores que chegarão a partir de segunda-feira, toda essa energia será restaurada até ser 100% gradualmente. Falando ainda de energia, durante a inauguração da pequena central hidrelétrica Bedim, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro destacou o potencial energético do Brasil. O nosso Brasil cresce uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. O mundo, 60 milhões. Então, esses 2 milhões implica lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, começaram a imunização de cavalos para a produção de soro contra o coronavírus. A finalização de lotes pilotos com 5.000 ampolas para estudos clínicos está prevista para janeiro de 2021. O soro para o tratamento da Covid-19 é desenvolvido a partir de anticorpos de cavalos imunizados pelo vírus inativo SARS-CoV-2. O uso de soro será restrito ao ambiente hospitalar a partir de prescrição médica. Olá, hoje nós estamos na Fazenda São Judas Tadeu da FUNED, uma fazenda experimental. Estamos aqui avaliando o início do processo de imunização dos animais para a produção do soro Covid-19. Isso aí demonstra o esforço de inovação, pesquisa do governo do estado de Minas Gerais no enfrentamento da Covid-19. O governo de Minas Gerais anunciou também a atração de mais uma grande empresa para o estado. Os mineiros estão na rota de expansão da Amazon, multinacional norte-americana do varejo. A instalação do novo centro de distribuição será em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa está em fase de pré-operação e entra em total funcionamento nos próximos dias. Uma ótima notícia para nós mineiros. A Amazon, que é a maior empresa de e-commerce do mundo, escolheu Minas Gerais para instalar um dos seus centros de distribuição. A cidade escolhida foi Betim. Isto é muito importante para nós mineiros. Significa já de imediato mais oportunidades de emprego e também futuras oportunidades de novos negócios virem para Minas Gerais, porque uma empresa como a Amazon acaba atraindo muitos outros prestadores de serviços. Eu quero agradecer à Secretaria da Fazenda, que trabalhou arduamente para que fosse viabilizada a instalação dessa empresa, criou processos que desburocratizam o e-commerce e tudo isso faz com que Minas Gerais hoje seja um dos estados no Brasil que mais recebe investimentos. Agradeço também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A minha grande preocupação é a questão do desemprego. Eu tenho trabalhado muito para atrair para Minas Gerais o maior número possível de investimentos para que o mineiro tenha emprego e dignidade. A pandemia da Covid-19 tem sido uma experiência marcante para a maioria das pessoas, inclusive com reflexos significativos na saúde física e mental. Mesmo em situações em que não houve contágio, é possível perceber o surgimento de outras condições causadas, na maioria das vezes, pela insegurança, por dúvidas e incertezas. Dor no peito e falta de ar. Não estamos falando dos sintomas da Covid-19,
mas sim de consequências que a pandemia pode trazer para as pessoas, tendo elas sido contaminadas pela doença ou não. A mais recente delas prejudica um órgão vital do corpo humano, o coração. Trata-se da síndrome do coração partido, que vem chamando a atenção nesse período. A doença que ataca o músculo cardíaco pode trazer complicações, levando até a morte. A patologia é desencadeada por eventos estressantes e não por bloqueios na corrente sanguínea. A síndrome também é conhecida como cardiomiopatia por estresse. E essa adrenalina, ela atua nos vasos que nutrem o coração e faz esses vasos contraírem. Portanto, temporariamente, o coração fica sem receber sangue para nutrir ele, para levar oxigênio, fontes de energia. E esse coração ele faz como se estivesse infartando. Olha que interessante. Então, após uma forte emoção, a pessoa ela parece que infarta. E parece mesmo. Ela tem dor no peito, ela pode sentir suor frio, tontura, falta de ar, às vezes até desmaio. E aí vai para o pronto-socorro, leva no pronto-socorro, o médico faz um eletrocardiograma e está alterado. Parece mesmo que está infartando. Quando a gente submete essa pessoa para um cateterismo, não tem nada. Não tem placa, não tem obstrução, as artérias estão livres. E o formato que fica o coração, ele fica com a parede apical, que é a pontinha do coração e a parte do meio do coração fica parado. Por conta, levou uma pancada, ele fica parado. E o restante contraindo normal. E a boa notícia é que na imensa maioria das vezes, esse coração volta a contrair adequadamente, volta a ficar forte e essa pessoa vai ter aí uma vida normal. Médicos de uma clínica de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, descobriram um aumento da incidência da síndrome durante a pandemia de Covid-19. Atenta a esse cenário, a Sociedade Brasileira de Cardiologia iniciou um estudo inédito sobre a doença no país que visa conhecer seu perfil epidemiológico, melhorar o diagnóstico, proporcionar tratamentos eficazes e políticas públicas de prevenção. A pandemia por si só já é suficiente para gerar grande estresse emocional. A emergência em saúde, devido ao novo coronavírus, pode estar aumentando o número de infartos, de crises hipertensivas, de pessoas obesas, com ansiedade e depressão, em função de todo o contexto que causa falta de perspectiva e mudança de hábitos. Tudo isso leva a uma condição de extremo estresse, que é um gatilho para o desenvolvimento dessa síndrome em indivíduos que têm predisposição genética. A síndrome do coração partido representa 1% dos casos de infarto. Um exemplo de situação que sempre traz algum trauma é o fim de um relacionamento. Mas em tempos de pandemia, esse tipo de situação pode ser vivenciado de forma ainda mais intensa. Eu não sei o que teria sido a minha vida se eu não tivesse a minha família, porque são as pessoas que eu estou de quarentena, né? Então são as pessoas que eu estou vendo. E se eles não fossem compreensivos, não me respeitassem e tal, seria um pouco mais difícil. Por algumas semanas eu só fui levando com a barriga, tipo, coisa da faculdade eu fazia só o que tinha que fazer, sendo que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de, enfim, de ir atrás, de conhecer coisas novas e tal. Então, foi uma coisa assim, foi um pouco empurrado. Essa situação estressora, muito forte emocionalmente, libera no nosso organismo, na corrente sanguínea, hormônios estressores que lesam os vasos sanguíneos do coração. A gente sabe, né, existem pesquisas que falam que é comprovado, né, que o processo de luto causa danos ao sistema do coração. Então, no caso, quando a pessoa está vivenciando uma dor emocional muito profunda, geralmente devido a um processo de luto, seja esse luto por morte ou qualquer outro tipo de perda que aconteceu, né, é liberado no corpo dela esses hormônios do estresse que eles vão interferir no funcionamento, na contração dos aurículos e ventrículos do coração, fazendo com que fiquem num formato mais ou menos assim, né, com esse formato aqui de um coração partido.
Daí o nome dessa síndrome. Dando continuidade à nossa série sobre os diferentes ramos do direito, hoje vamos saber mais sobre as particularidades do direito processual penal. Confira. O direito penal trata dos crimes e da teoria por trás da conduta, da ação, do nexo de causalidade, enfim, enquanto o direito processual penal trata do meio pelo qual o Estado deve prosseguir para poder aplicar uma punição a alguém. Porque o Estado detém o monopólio da punição. Embora alguns processos criminais se iniciem por provocação, digamos assim, por ajuizamento por parte da vítima, que procura um advogado e contrata, e inicia-se um processo criminal de ação penal privada, o Estado detém o monopólio da jurisdição e também da punição. Enfim, o direito processual penal cuida, então, de operacionalizar os direitos materiais no âmbito penal, a aplicação desses direitos e da punição dos crimes, de como que se processa cada tipo de crime, quais são as peculiaridades para cada tipo de crime, enfim, isso tudo é estudado pelo direito processual penal. Ele estuda também os direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do domicílio, que é importante, até que ponto o Estado, o agente público, pode entrar no meu domicílio com ou sem mandado judicial, a não autocriminação, por exemplo, até que ponto eu sou obrigado a produzir prova contra mim num determinado processo ou numa investigação, os princípios do processo penal, princípio da dignidade da pessoa humana, que é importantíssimo. O processo tem que ser digno para as partes, para o réu e também para a vítima, não só para o réu, tem que ser digno também para os demais atores processuais envolvidos. Princípio do devido processo legal, a gente só pode ser processado criminalmente se o juiz e o judiciário obedecer ao devido processo legal, que é aquele rito estabelecido pela lei para se caminhar aquele processo. O contraditório, por exemplo, a parte que é acusada no processo criminal, ela tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Ela tem o direito de se manifestar sobre as provas que existem no processo, sobre a acusação, o direito de ser ouvida. Vedação a provas ilícitas, por exemplo, o juiz não pode se valer de provas ilícitas para condenar alguém, uma prova obtida durante uma escuta telefônica ilegal, por exemplo. Imparcialidade do juiz, o juiz tem que ser imparcial, uma figura distante tanto da acusação quanto da defesa. Ele tem que ser central, ele tem que ser essa figura que efetivamente vai produzir a justiça no processo, e para tanto ele tem que ser imparcial. Busca da verdade real, o juiz ele pode ir além do caderno processual para alcançar a verdade real, para descobrir se alguém é culpado ou inocente, tem esse poder. Sistemas de processo penal, sistema inquisitivo, sistema acusatório, no passado, juiz e acusador eram um só. Quem acusava também julgava. Hoje, no Brasil, nós já temos uma distinção. A figura do juiz é uma, a figura do acusador é outra. Inquérito policial, como é que funciona o inquérito policial? O que é indiciamento? Enquanto ato formal praticado pela autoridade policial, delegado, que define alguém, indica alguém como praticante de um determinado crime. Será que esse indiciamento vincula o juiz? Será que se o delegado indiciar alguém por um crime, o juiz é obrigado a condenar? Claro que não. Ação penal. Nós temos crimes que são de ação penal pública, que o Estado tem o interesse em processar e você, vítima, não precisa de contratar advogado. Já temos crimes também de ação penal privada, a injúria, calúnia, difamação, por exemplo, em que o Estado ainda tem o monopólio da punição, mas a vítima tem que contratar um advogado para iniciar aquele processo. Ação civil ex delito, quando eu sou vítima de um crime e a pessoa é condenada, o que eu devo fazer para poder obter uma reparação em razão daquele crime? Provas, como que se dá cada tipo de prova no processo? Prisão em liberdade, muita gente confunde a prisão com o processo. Às vezes o sujeito está preso e futuramente a situação do processo se define como uma absolvição e ele fica preso por pouco tempo e depois sai e fica tranquilo. E por outro lado, às vezes o sujeito está solto, mas existe um processo gigante contra ele, uma acusação enorme que lá na frente vai render uma condenação e uma pena altíssima. E aí tem-se a falsa sensação de que a liberdade resolve tudo e a prisão é o grande problema. Tá certo que quem está preso realmente tem urgência, mas assim,
As pessoas às vezes esquecem de pensar no longo prazo, no processo também. Nulidades, que tipo de ocorrência pode acontecer num processo que vai anular o processo, vai anular uma prova. Isso tudo é estudado pelo direito processual penal. Recursos, como que eu faço para recorrer de uma decisão judicial? Cada decisão tem um tipo de recurso específico, cada tipo de decisão tem um tipo de recurso específico, não pode misturar. Se errar o recurso, dependendo, esse recurso não é julgado, a pessoa fica prejudicada. Habeas corpus, como é que se faz para questionar uma prisão ilegal, uma segregação da liberdade que seja ilegal? É por meio do habeas corpus. Como é que funciona o habeas corpus? Quem julga? Quando julga? Qual o prazo? Enfim, todas essas questões são objeto de estudo do direito processual penal. Acompanhe agora o quadro Oportunidades e fique por dentro das ofertas de emprego. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Ajudante de motorista. É necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para serviços pesados. Alinhador de pneus com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar administrativo com experiência na área de transporte e logística, que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino superior completo ou em curso. Auxiliar contábil, com experiência em departamento contábil, podendo ser fora da carteira de trabalho. Ensino médio completo ou superior completo ou cursando. Auxiliar de linha de produção, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Auxiliar de padeiro, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Borracheiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Eletricista, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico e disponibilidade de horário. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Faxineiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ensino médio completo ou cursando. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência em vendas e ensino médio completo. Vendedor pracista, vendas externas em Caratinga, com experiência em vendas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ensino médio completo e veículo próprio, automóvel ou moto. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo na nossa região. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima esperada é 18 e a máxima de 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, a expectativa é de aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva na parte da noite. A mínima é 18 e a máxima pode chegar a 29 graus. Amanhã em Vargem Alegre, previsão de sol durante todo o dia. A temperatura mínima esperada é 19 e a máxima de 31 graus. As vinícolas brasileiras tiveram uma resposta ágil na pandemia. Se mexeram rápido e passaram a vender pela internet. Além disso, a comunicação com os clientes se estreitou por meio das lives nas redes sociais e pelos canais de contato direto. Proporcionalmente, o consumo de vinhos também cresceu no país. O momento do vinho brasileiro é um momento de afirmação e de qualidade. Com as novas técnicas, com os novos processos de elaboração de vinhos, novos aprendizados, a gente tem conseguido elaborar vinhos que muitas vezes são bem superiores aos vinhos que vêm de fora. Você já parou para pensar que é na combinação, na união, na mistura de elementos diferentes que surgem coisas incríveis? Do céu com a liberdade,
da luz com a paisagem, da vontade com a oportunidade, do rústico com o moderno, do conhecimento com a diversão e do sorriso com a comemoração. O consumo de vinho por pessoa cresceu 26% no país, passando de 2,13 litros em 2019 para 2,70 litros em 2020. Tendo mais tempo, podendo tomar uma taça de vinho durante o dia, sem a preocupação da responsabilidade de beber e dirigir. E atrelado também ao crescimento da gastronomia. Se o consumo aumentou, as vendas acompanharam. De janeiro a setembro deste ano, foram comercializados mais de 300 milhões de litros de vinho, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano passado. Com esse período de parada, o consumidor brasileiro ele pôde provar mais os vinhos nacionais. Então a gente acredita em fidelizar o consumidor, porque qualidade, com certeza, todos os vinhos nacionais eles têm. Só em agosto, esta vinícola vendeu 123% a mais do que no período anterior. A maioria dos pedidos veio pela internet e a escolha foi pelo tinto. Com as flexibilizações, o movimento na loja vem aumentando, mesmo com a restrição no número de clientes. Se a pandemia serviu para conquistar novos clientes, o desafio agora é fazer com que eles permaneçam comprando. Essas especialistas em vinho inventaram uma experimentação da bebida às cegas para ser feita, sabe onde? Em casa. A gente tentou passar um pouquinho da experiência do que era uma degustação presencial para casa das pessoas. Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Para rever as reportagens do Panorama e muitos outros conteúdos, acesse as nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Nos vemos amanhã.